Boa noite, como vocês estão? Vocês conseguem me escutar? Tá saindo áudio, tô vendo o vídeo aqui, né? Deixa eu só testar aqui no celular também. Tá saindo áudio, tô vendo o vídeo. Está saindo sim o áudio. Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse pré-lançamento. Estou muito feliz por estar fazendo isso. É um trabalho que a gente tem se esforçado há mais de 3 anos para fazer, e que hoje finalmente a gente consegue lançar e deixar mais disponível, mais acessível, melhor, essa obra tão importante, não só para judeus, mas para cristãos e para qualquer pessoa que se interessa pela história judaica, pela cultura e pela tradição judaica, tanto na Europa como também na Ásia e na África. Bora só esperar mais um pouquinho, dar uns 25 para a gente começar, tá? A live aqui não vai ser longa, eu pretendo falar basicamente 30 minutos, no máximo 40 minutos, e no final a gente abre para perguntas, para conversa, né? O nosso papel aqui é conversar sobre um tema importante e sobre um livro tão crucial que todas as pessoas deveriam ler. Como falei, não só os judeus, né? Esperar só mais um minutinho. Já vejo aqui o chat. A professora Grace Belin, que é uma das maiores especialistas em Machado de Assis no Brasil. Recomendo muito que vocês sigam a página dela. Meu grande amigo Yehuda Meir, lá de Israel, de Haifa. A Vicky, lá do Rio de Janeiro. Sarita Cezano, a presidenta do Centro Israelita do Rio Grande do Norte. Valmir, que é meu colega, né, mestrando também. A Luli Cezana. Beijo, Luli. Professora Verônica Cobes, também um prazer muito grande estar aqui com a senhora. Bom, já é 25, vamos começar aqui, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Pronto, você já pode ver, já consegue ver minha tela, né? Deixa eu só confirmar aqui no celular. A minha tela. Então, pessoal, o Luan chegou também, né? Pessoal, então, como eu estava dizendo, esse livro, ele foi fruto de muito trabalho, cerca de 3 anos de tradução, de comentário, de explicações. É um livro muito importante do século XVI, e esse livro ele não sairia do plano das ideias se não fosse o apoio de muitas pessoas e de muitas instituições, né? Então, eu quero começar primeiro dando o meu obrigado de coração ao Centro Israelita do Rio Grande do Norte, que é a minha casa, na pessoa da presidenta doutora Sarita Cezano, que se não fosse ela, esse trabalho literalmente nunca teria saído do papel. Como também quero agradecer a Débora Gomes Oliveira, que é a atual presidente, né, da nossa editora, Antropos. Quero também agradecer ao Roberto Bezerra, que é o atual presidente da nossa sinagoga, Brás Palatini, aqui em Natal. Também quero dar os meus obrigados ao Sheliach Lior e também, claro, a Luan Vieira, né, que trabalha há muitos anos com o Shomei Natal, que é um grupo que eu faço parte com muito orgulho e que eu tenho certeza que se não fosse o Shomei, eu também não conseguiria ter acesso às fontes e tudo mais. Quero também dar o meu obrigado, minha gratidão para a professora Yael Cujan Cunha, que ela fez o nosso prefácio, é uma grande amiga do Chumé, e também ela revisou o texto, né, o livro. Ela que é formada em Sociologia e também é mestranda sobre isso, né, e ela trata justamente sobre o antissemitismo. Então, é importantíssimo que também nós conheçamos a obra dela. E também ao professor Ivan Kor, né, que é o grande amigo também lá do Rio de Janeiro, que ele representa o CCMA e também fez o pós-fácil desse livro. Né? Então, são muitas pessoas que a gente tem que agradecer. Pessoal, então,
quais são os nossos objetivos com esse livro, né? A gente quer passar o quê? Não só resgatar uma obra importante, século XVI, mas também fazer com que a gente repense nossas ações, repense nossas ideias, né? E também compreender um pouco sobre o que é o antissemitismo e como que ele é histórico, ou seja, ele é uma construção consciente. É muito importante que a gente tenha em mente que não existe espaço vazio. Se nós não escrevermos a nossa história, se a gente não falar quem somos, outras pessoas vão fazê-lo, né? A escrita, como eu já falo há muito tempo, a escrita ela não é inocente. Quem escreve o faz com um propósito e para alguém, né? Como disse o grande filósofo Francis Bacon, né? Que faleceu em Londres em 1626, saber é poder. Né? Então, é importante que nós, enquanto judeus, enquanto cristãos que se dedicam à história judaica, à cultura judaica, a gente conheça essa obra, né? E não só isso, essa obra convida, como falei, não só judeus, mas pessoas de todas as áreas, até mesmo pessoas que não são religiosas, porque quando a gente estuda história judaica, a gente também estuda a história da humanidade como um todo, né? Então, eu posso, por exemplo, pensar no rei Dom Alfonso, o sábio de Espanha, que no século XIII ele patrocinou a tradução do Talmud para o espanhol, né, para o castelhano, e também ele teve, como músico que era, muito culto, ele teve parte muito importante nas composições das cantigas de Santa Maria, né, que é um conjunto de 427 obras musicais, peças musicais, em galego-português, que era, na época, a língua culta, né? Então, vocês pensem, por exemplo, na cantiga número 100, né, que é Santa Maria, Estrela do Dia. Para quem é católico, deve conhecer. Então, quando a gente estuda história judaica, nós também estamos estudando história da humanidade, né? Então, a gente parte do micro para compreender o macro, né? Então, o livro e também essa live começa com uma frase do Dom Isaac Abravanel, que vocês todos conhecem, né, que foi um ancestral do Silvio Santos, né, que ele, quando é expulso, vocês sabem a história, ele era próximo do rei de Espanha, do rei Fernando, e quando eles são expulsos de Espanha em 1492, o Dom Isaac Abravanel, que era um homem muito culto, versado em várias línguas, compreendia muito de economia, ele é convidado a ficar na Espanha enquanto o povo judeu foi expulso, né? E ele recusa e vai junto com os judeus no exílio, né? Então, ele escreve: é uma desgraça que o rei e a rainha de Espanha tenham que buscar sua glória em jeito indefesa. Com qual direito os inquisidores queimam livros em fogueiras públicas? Eu, Isaac Abravanel, como conselheiro da coroa da Espanha e representante máximo dos judeus espanhóis, o qual imagineis como o ano da grande glória, será a maior vergonha de Espanha. Em tempos se convertereis em uma nação de iletrados, e o nome tão admirado de Espanha apenas será um sussurro entre as nações. Expulse-nos, nos distancie dessa terra que temos amado tanto como você. Nós prosperaremos em outros países distantes e sempre nos recordaremos de você. Viu o decreto de expulsão. Algum dia a Espanha se perguntará o que aconteceu com os nossos sefaradim, e os espanhóis honestos olharão para o seu passado e nos verão. É quase que uma profecia do Dom Isaac Abravanel, né? Então, esse texto, essa citação serve para situar o livro, né? O livro vai tratar boa parte dele sobre o sofrimento e sobre as perseguições sofridas pelos judeus, tanto em Espanha, em Portugal, como também na Itália, em Livorno, na Toscana, na Grécia e também no antigo Império Otomano, né? Então, o livro basicamente vai tratar sobre isso. O nosso autor, o Solomon Ibn Verga, ele nasceu nesse contexto e ele mesmo foi expulso, né? Então, ele foi expulso de Espanha, foi expulso de Portugal e teve que viajar até Constantinopla, né? Já Istambul, hoje Turquia, né?
e ele lá escreve uma gênese do ódio aos judeus, né? Então, ele vai desde da época antiga, desde Grécia, Roma antiga, e vai tratando sobre esses atos antissemitas até culminar na sua época do século XVI, né? Quando acontecem várias expulsões em Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Alemanha, enfim. Então, a obra em si é essa aqui, que vocês podem ver. Ela teve várias edições, como falei, mas ela foi lançada primeiro no Império Otomano, né? E ela surge, assim, primeiramente em 1550. Ela foi escrita, como falei, pelo Solomon Ibn Verga, e ela é composta, basicamente, de 73 relatos de episódios antissemitas. A grande maioria deles tratam como falei, das comunidades hispano-portuguesas. São expulsões, perseguições, acusações de assassinato ritualístico, debates teológicos e muito mais. Então, a gente pode, através desse livro, entender como que o antissemitismo ele é histórico, como que muitos dos mitos que a gente escutou lá atrás e ainda escuta, eles são históricos. Nós podemos traçar a sua origem. Como eu tinha falado em outra live, quando nós somos acusados de sacrifício humano, de, sei lá, raptar crianças para fazer pão de Páscoa com seu sangue, né, matzá, parece uma história louca, de fato é, mas tem uma raiz histórica. Então, a gente pode traçar até quem? Até Antíoco IV Epifânio, o rei grego Seleusta, que lá atrás ele lançou a primeira fake news sobre os judeus, né? Ele invade o templo de Salomão, Beit HaMikdash, e ele diz que viu lá um grego gritando por socorro, porque ele seria sacrificado pelos judeus. Então tem todo um porquê, né? Então é histórico. O livro em si, ao que parece, ele foi feito a pelo menos 3 mãos. O próprio Solomon Ibn Verga e 2 dos seus filhos, Yehuda e Yosef Ibn Verga, né, que revisaram o texto e adicionaram passagens a mais, né, no caso, na versão final. Nós temos algumas boas traduções. Nós temos uma que foi feita pelo May de Leon, salvo engano, em 1640, no século XVII, que ele foi passado por Yiddish, salvo engano também, em Cracóvia, em 1591, e para o alemão em 1856. Como também tem essa bela versão aqui, né, à direita, que é uma versão em judeu-espanhol, que foi essa que a gente usou como base, como referência para traduzir para o português, né? Então, essa obra, como falei, ela teve várias versões, várias edições, mas nunca tinha ganhado uma tradução em português. E finalmente ganhou não só tradução, como também comentários e explicações, tudo mais. À esquerda, nós temos uma cópia de um manuscrito, seja feito à mão, em hebraico de 1715. E essa edição foi baseada, segundo minha pesquisa, em uma versão mais antiga, do século XVIII, mais ou menos em 1707, de Amsterdã, né, na Holanda, que foi o grande centro cultural pós Portugal e Espanha. Né? À direita, como falei, nós temos uma versão que só foi conseguida graças, né, à imprensa criada naquela época, século XV, né, pelo Johannes Gutenberg, né, que veio ganhar mais importância, tornou-se mais popular no século XVIII, né, e essa versão é justamente desse contexto de 1744, né, ele foi editado pelo Moisés Preto Henrique, e foi feito para a comunidade Kahal Kadosh Talmud Torá, né, que foi a mesma comunidade do Rabino Isaac Rabab da Fonseca, que também vamos falar sobre ele no final. Então, a gente tem, finalmente, essa edição em português, com essa capa belíssima que foi feita pela Lucinária, que faz parte do marketing da nossa empresa, da nossa editora. E ela, como falei, ela é a primeira tradução para o português, além de comentários, de tabelas cronológicas, para ajudar a situar o evento histórico, né? Sendo ele histórico ou não, ou, sei lá, algo explicativo ou pedagógico. Como eu falei no início, ele foi feito ele teve ajuda
não só minha, mas da professora Yael, né, o Jean Cunha, que fez o nosso prefácio, e também trabalha sobre esse tema, né, que é o antissemitismo. Ela fez o seu TCC com o título Antissemitismo e Neonazismo no Brasil, uma análise entre 2016 e 2022. Então, seria legal vocês depois procurarem essa obra. Essa nossa tradução, ela foi feita pensando na maior facilidade de compreensão. Como você sabe, quem traduz adapta, né? Então a gente evita orações subordinadas muito longas, deixando mais palpável, né? Também na gramática, quem gosta aí de português de gramática, a gente evitou, por exemplo, elipses. Né? Elipses, para quem não é da área de letras ou de humanas, elipse é quando você oculta o sujeito, né? Então, se a frase era eu fui a Roma, uma elipse é fui a Roma, você oculta o sujeito. Então, a gente também procura evitar para ficar mais claro, mais palpável, mais direto o texto. E também não deixar ele ambíguo, né? O livro em si, ele pode ser dividido basicamente em 4 categorias. Apesar que tem vários capítulos que não existem na obra original, a gente que tomou essa liberdade para fazê-lo, mas a obra, ela está dividida basicamente em 4 categorias. A primeira é a disputa e os debates teológicos entre sábios, judeus e cristãos, incluindo judeus convertidos ao catolicismo, que era muito comum na época. 2 seria a história sobre os judeus de Espanha, Aragão, Castela, Leão, tudo mais. No caso, a terceira, mais geral, que seria, porque eu estou aqui vendo nos comentários, deixa eu estar passando, vou me atrapalhar. A parte 3 seria a história dos judeus na Europa como um todo, né? Então, Inglaterra, França, Alemanha e tudo mais. E, por fim, a parte mais reduzida, mais concisa, sobre a história dos judeus nos países árabes, né? Então, no Marrocos, no Maghreb antigo, né? No próprio Império Otomano, e também mais para a Palestina e tudo mais, né? No caso, a terra de Israel. E aqui eu separei alguns desses relatos, né? Como são muitos, não dá para passar todos, mas eu quero passar alguns que eu acho bastante interessantes. E o primeiro é esse aqui, ó, o Milagre de Jerez de la Fronteira, né? Lá na Espanha. Eu tenho uma amiga, Hannah, de Natal, que está morando na Espanha, e ela já foi para a cidade, né? Então aqui eu vou dar um contexto histórico, né? A história, ela se passa mais ou menos por volta do século XV, em 1483, se não me engano, quando ocorria a primeira tentativa de expulsão dos judeus de Sevilha e das cidades que estavam ao redor, né? Então, ali ocorreu, isso tem várias fontes que tratam sobre isso, ocorreu uma disputa que envolvia uma parte de um terreno judaico, né, que fazia parte do cemitério israelita, onde também se encontrava um mosteiro da ordem dos dominicanos, né? Então se conta que 2 padres, Pedro Sanches e Rodrigo, eles entram no terreno sem autorização e reivindicam a posse das terras para a ordem, né? Então eles não conseguem ter um embate bastante forte com os judeus, e eles souberam que naquela época vivia um cristão que era judeu, que se converteu, né, ao cristianismo, que morreu e havia sido sepultado numa cova cristã, né, num cemitério cristão. Então os padres, 3 padres, eles vão lá, eles tiram o corpo do túmulo e o jogam para o cemitério judaico, para acusar, tipo, olha, os judeus estão roubando o corpo de um cristão porque ele era judeu lá atrás. Então, eles vão ao duque, né? Eles vão, por exemplo, ao governador, que a gente acha que pode ser o duque de Arcos ou o duque de Medina, ambos eram amigos dos judeus nessa época, e o duque, ele resolve informar ao rei de Espanha, o rei Aragão, né? O rei que depois vai expulsar os judeus em 1492. Enquanto isso, eles prendem os judeus, né, para esperar o julgamento. Sabendo disso, os judeus da cidade, eles informam, mandam uma carta para o rabino Yehuda Ibn Verga, que é o filho do autor, que vai também dar sua contribuição com acréscimos de história e também revisão. Então, esse rabino, ele vem ao socorro dos judeus e ele pede que tragam a ele um papel
que dobre em 4 partes e que entregue ao duque, né, ao governador. E sem tocar no papel, ele recita palavras e nomes de Deus, né? Então, tipo, Deus tem vários nomes, tem Elohim, El Shaddai, Amakon. Então, esse rabino que era cabalista, que tinha essa influência, ele recita algumas palavras especiais e quando se abre esse papel, está desenhado, está ilustrado a imagem dos padres roubando o corpo e colocando no cemitério judaico. Não só isso, em cima da personagem, né, desenhada, tinha um nome em hebraico e também em espanhol dos padres. Isso choca completamente. Isso é verdade ou não? Não sei. Mas faz parte da tradição judaica, né? Então, você pode não ser religioso, mas é sua obrigação conhecer, por exemplo, histórias como essas. Aqui tem um texto, né, ao lado, fala o seguinte: afirma que o rabino Yehuda pronunciou o santo nome, pois ele também era cabalista. O duque desdobrou o pergaminho e encontrou 4 grupos de frades desenhados. De um lado estavam 3 frades cavando sepulturas de cristãos e retirando um cadáver. Na segunda dobra do pergaminho estavam 3 frades carregando um cadáver. Como este, enfim, aqui ele vai dizendo, né? Então, quando o duque vê isso, fica perplexo, né? Então, mostra essa faceta da história e da tradição judaica, né? Essa parte mais mística, mais cabalística, também faz parte da nossa tradição e também está registrada. Então, pessoas que querem, por exemplo, se dedicar a Kabbalah, então vai ler, sei lá, o Zohar, vai ler o Sefer Yetzirah, também deve conhecer essas obras históricas, né? Ou crônicas, por assim dizer. O livro também, ele não só trata sobre eventos que são talvez duvidosos, mas também falam sobre eventos reais, né? Como, por exemplo, a gente tem conhecimento há muito tempo do massacre de Páscoa ou o massacre de Lisboa de 1506, né? E aqui eu quero fazer um adendo para a gente refletir um pouco sobre a imagem que a gente tem do judeu, né? Daquela imagem antissemita, que é o quê? O judeu avarento, que só pensa em dinheiro, que venderia a mãe se pudesse, né? Que também é uma criação, é uma construção antissemita. Então, vocês sabem que na noite de Pessah, na Páscoa judaica, alguns cristãos, eles descobriram judeus conversos, ou seja, cristãos novos, comendo pão ázimo, matzá, que é um pão da Páscoa judaica. Então, eles foram levados para a prisão e, naquela época, Lisboa sofria de uma crise hídrica sem precedentes. Né? Então, não chovia há muito tempo, então já estavam todos preocupados, estavam até morrendo já de sede, de fome. E uns padres dominicanos, João Mocho e Bernardo, alguma coisa, agora não lembro o nome, eles começaram a pregar duras palavras contra os judeus. Então, dizer, olha, Deus está nos castigando porque nós somos muito acolhedores com os judeus, né? Então, Deus está nos condenando, está nos castigando porque somos muito pacíficos com os judeus. Então, começam com essas histórias. Certo dia, numa igreja, esses padres, né, pensando já no mal dos judeus, eles pegam uma imagem de Jesus, um crucifixo, colocam ele oco, né? Então eles tiram a parte de dentro com um peitoral de cristal e passavam por dentro dessa imagem, desse crucifixo, uma vela acesa. E todos dizem, nossa, é um milagre. Então diziam, vejam que grande milagre. E isso prova que com fogo o Senhor julga toda a raça judia. Então, a gente vê que sempre na história os judeus foram um bode expiatório de alguém, né? Seja Espanha, Portugal, Alemanha, França. E com isso, olha que curioso, isso está lá no livro, né? Está registrado. Chega lá na igreja um cristão novo que não sabia, né, da história, não sabia que era algo forjado, né, pelos padres, e fala, nossa, que tristeza, né? Então fala do fundo do seu coração, sem saber aquilo que tinha ocorrido. Ele fala, Deus quisesse que o milagre fosse com água e não com fogo, pois a seca estamos precisando de água. Ele fala
de coração sincero, né? Então, os homens lá presentes, os cristãos católicos, já querendo a morte dos judeus, eles o matam, e quando seu irmão chega, né, para ver o que tinha acontecido com ele, ele grita, meu irmão, que houve com você? Então, eles vão lá e cortam a cabeça do irmão também, né? Então, começa aí uma série de perseguições que dura 3 dias e que matou mais de 3.000 pessoas, né? Foi um dos eventos mais tristes da história de Portugal e de Lisboa. Na época, quem reinava era o rei Dom Manuel, que não estava na cidade, estava em Avis, junto com a sua mãe, Dona Beatriz. E o rei, que não queria que isso acontecesse, né? O rei furioso, ele condenou os padres, tanto o João como o Bernardo, a serem mortos pelo garrote vil, né? E seus corpos foram queimados e a ordem dominicana foi expulsa de Lisboa. E não só isso, o rei furioso, ele troca o nome da cidade, né? O título que antes era chamado de Cidade Leal, ele troca, né? Que inclusive é uma referência ao versículo, né? Que é Isaías 1:26. Ele troca por Cidade Insurgente. Durante 3 anos, Lisboa é chamada de Cidade Insurgente, né? E como tinha falado no começo, essa imagem tipo do judeu avarento e tal, isso se comprova porque esse massacre que durou 3 dias, ele só terminou quando os cristãos mataram um judeu chamado João Rodrigues Mascarenhas, que era nada mais, nada menos do que o coletor de impostos da cidade. Ou seja, eles matam todos os judeus por causa de uma pessoa que eles enxergavam como um homem mau, que avarento. Então, por pura questão financeira, social, eles matam os judeus e justificam isso, né? Só um extra sobre esse evento, tem uma fonte legal, interessante, que como é que chama? É a crônica do felicíssimo rei Dom Manuel da gloriosa memória, que ele vai escrever, né, as suas memórias sobre esse evento. Outra fonte também é de um poeta português chamado Garcia de Rezende, que aqui eu trouxe para ler, mas é muito grande e acho que não dá tempo, então vamos passar para o próximo. Mas fica aí de dica para quem quiser conhecer. Primeiro, compra o livro, leia a fonte principal, para depois ler as crônicas e o poema, né? Isso também mostra que a história ela é completa, né? Ela envolve documento histórico oficial, poesia, crônica, né? São fontes históricas. Um outro evento importante também foi quando várias crianças judias elas foram expulsas de Espanha e foram jogadas numa ilha deserta para morrer lá, que é São Tomé e Príncipe, né? Que é uma ilha na África. Sabe que em 1471, naquelas grandes navegações portuguesas, os portugueses Pedro Escobar e João de Santarém, eles, entre aspas, descobrem a ilha, né, São Tomé, que naquela época era totalmente vazia, não tinha homens vivendo lá, apenas feras selvagens e grandes lagartos, né, que vamos ver que eram grandes crocodilos, né? Então, Dom Isaac Abravanel, ele chama aquela ilha de Iatissarrim, que seria a Ilha dos Crocodilos, né? E quando os judeus espanhóis são expulsos, em 1492, eles chegam em Portugal primeiro, né, que é ali do lado, e em 1493, o rei de Portugal, João III, ele chateado com os judeus, né, porque, segundo a história, os judeus, para entrar em Portugal, prometeram uma certa quantia para o rei, eles não pagam, então o rei furioso manda mais de 2.000 crianças judias com menos de 8 anos de idade para povoar aquela ilha forçosamente. E muitos, claro, morrem, né? Estão comidos pelos animais, ou morrem de fome, morrem de sede. Tem relato tipo de criança que casou com um irmão sem saber, ou casou com um primo sem saber. E tem um autor importante, que é o Samuel Uski, que é um judeu português, que nasceu em 1490, que ele escreveu um livro clássico chamado Consolação das Tribulações de Israel, né? Que ele vai descrever como que o rei foi tão cruel, né? Como que o rei português, como que o rei lusitano, ele viu as mães chorarem
se jogarem aos pés do rei, viu os velhos arrancarem a barba, né, em total desespero, e nada fez. Ele jogou mesmo e faria outra vez. E isso foi tão forte que teve vários autores judeus da época que tentaram explicar, né? Então, procurar respostas teológicas, como, por exemplo, o Solomon Alcabetz, né, que compôs aquela música Lehado di Likrat Kala. Ele que fez essa música, ele vai tentar explicar, também foi mestre do rabino Yosef Karo, né, que escreveu, por exemplo, o Shulchan Aruch. Ele vai tentar explicar, tipo, de maneira não racional, mas teológica, aqueles eventos. Então, houve uma tentativa, né? Por que isso? Por que o homem é tão cruel com o outro, né? Então, esse é mais um relato também interessante, que também tem várias fontes sobre isso. O próximo, para a gente pular, né? Então, foi a parte mística, a parte histórica mesmo, e também a parte agora teológica, que houveram várias disputas, como falei, disputas teológicas que envolviam cristãos e judeus, rabinos, né, mestres rabinos, e muitos desses cristãos, eles eram ex-judeus, eram judeus que se converteram ao catolicismo e que conheciam profundamente, por exemplo, o Talmud. E usavam desse conhecimento do Talmud para prejudicar os judeus. Isso é muito pouco falado, que a gente deve tratar sobre, né? Houveram muitos judeus que se converteram e foram contra o seu próprio povo, né? Então, esses embates, no caso aqui de Tortosa, ele não foi o primeiro, houveram outros, como, por exemplo, a da famosa disputa de Barcelona, né, que foi o rei James, James de Aragão, que organiza e que convoca vários sábios judeus, entre eles o grande Narmanides, né, que é o mestre de Girona, nasceu em Girona em 1194, um rabino do século XII, e ele vai debater com vários mestres católicos, né, sobre ideias da Bíblia. Então, se, por exemplo, Jesus é o Messias ou não. E essa disputa, como falei, ela aconteceu em 1250 e 1263 e durou 4 dias, do dia 20 ao dia 24 de julho daquele ano, né? E é curioso que houveram vários debates, mas esse foi um dos poucos que o rabino saiu vencedor, né? Narmanides, ele venceu esse debate, esse argumento teológico, e como prêmio ele foi expulso de Espanha. Então, nem ganhando a gente ganha. Essa disputa aqui, ela tortosa, né? Ela ocorreu em 1414, século XV também, e envolveu um católico chamado Mestre Jerônimo de Santa Fé, que era um judeu que se converteu pelo Vicente Ferrer, né? E ele convence, e parte dele, ele convence o Papa Inocêncio VI, que chegou ao trono em Avignon, na França, né? A organizar uma disputa prometendo que ele ia provar, através do Talmud, que o Messias já tinha chegado. Então, ele convoca vários sábios rabinos da Espanha, entre eles, por exemplo, de Saragoça, ele chama o rabino Zerhariá, né, o levita, o alevi. Ele chama, por exemplo, Dom Vidal Benveniste, Dom Todros, o rabino Yosef Albo também estava nesse debate. Então, eles vão falar sobre isso, né? Se Jesus veio ou não, ele vai provar, segundo ele, através do Talmud. Então, está todo relatado essa disputa, que durou vários dias, está cada argumento de fulano descrito com muitas minúcias. Outra coisa... Ele não tem só traduções e comentários, como também tem imagens que a gente mesmo colocou para tornar mais estético a obra, né? Então, tem várias obras do século XIX, né? Aqui, por exemplo, é um quadro do grande pintor francês François Cassas, né? Que ele pinta aqui o cedro, né? Então, as florestas de cedro do Líbano. Por quê? Porque tem um tratado, tem uma passagem no livro que é uma conversa entre o rei Dom Alfonso de Espanha e Johannes de Sores, né? Na verdade, é uma troca de cartas, que é um sábio francês
que foi um grande filósofo, tomista e também comentarista do Aristóteles, que foi reitor da Universidade de Paris em 1458, né, no século XV. Então, ele aconselha o rei a não converter à força os deuses, porque isso não ia adiantar. E ele comenta que na cidade de Cefígia tinha um astrólogo, né, que disse assim ao duque: se quiser nosso senhor saber como os convertidos, no caso, cristãos novos, guardam sábado, vão subir a torre. Então, eles sobem na torre alta, e ele disse: por favor, levanta os olhos e veja a casa de fulano é de um convertido. E há muitos assim. Não verá que, apesar de todo o rigor do inverno, não sai fumaça de nenhuma delas. Isso porque eles não acendem fogo, porque é sábado, é Shabat. Então tem essas nuances de como que a igreja descobria quem que era judeu, quem que era cristão novo, que ainda praticava o judaísmo em segredo, né? E ele completa de que não adianta converter à força, porque ele fala: quando as águas sagradas do batismo forem derramadas sobre os judeus e eles adotarem nomes cristãos como Pedro ou Pablo, eles vão continuar seguindo a lei, como o Rabino Akiva e o Rabino Tarfon, né, que são sábios tanaítas da época do Segundo Templo, né? E ele fala, e o rei futuramente aprende essa lição e fala para o seu conselho, né? Ele vai dizer que bem dizem que 3 fontes de água se perdem: as do batismo de um judeu, as que caem no mar e as que são misturadas no vinho. Ou seja, não adianta converter à força, porque não vai dar. E em seguida tem uma grande, importante descrição do templo de Salomão. Então são 10 partes. A primeira sobre os materiais do templo. Daí vem a imagem dos cedros, né? Porque o templo foi feito, parte dele, com árvores que vieram do Líbano. Então, quando a gente pensa no Líbano, pensa nas montanhas, né? Lá das florestas das montanhas do Líbano, né? A parte segunda é sobre o local do templo. A parte terceira é sobre as pessoas que trabalharam na construção do templo, isso com muito detalhe. A quarta parte é sobre os gastos, né, do templo. A quinta sobre as medidas do templo. A sexta sobre os prédios, né, os cômodos que faziam parte do templo. A sétima, as entradas que o templo tinha. A oitava, os utensílios que eram usados pelos Kohanim dentro do templo. A nona, sobre os ministros do templo. E a 10ª sobre a santidade do culto, né? Então, como que era tratado essa relação do santo e do santo dos santos, o Kodesh HaKodashim, a Parochet, que separava, né, o santo do santíssimo, tudo mais. Como também serve para as pessoas que querem conhecer mais sobre a história e sobre costumes judaicos. Por exemplo, tem uma festa judaica pouco conhecida hoje em dia, que é a festa do estandarte, né? Que surgiu lá no Egito, que é a terra aí da nossa querida presidenta Sarita, né? Que existiu durante muito tempo esse porquê tal, que foi no contexto do reinado do sultão Selim I, né? Que reinou até 1520, que é o contexto no qual os árabes estão conquistando muita parte ali, né, da região. Belgrado já tinha caído em 1520, e os árabes muçulmanos já tinham chegado às portas de Viena, na Áustria. Em 1530, eles tomam Rhodes, né, na Grécia, da mão dos cavaleiros de São João. Então, também fala sobre essa expansão e como que Deus, né, salvou os judeus e como que eles, em memória, criaram essa festa, né? E também que uma imagem bela do século XIX do François Carças, né, que mostra as pirâmides do Cairo. Em seguida, aqui também trata sobre costumes que a gente sabe que existe e outros não, né? Que, por exemplo, na imagem é a famosa, o famoso Kiddush Alevaná, né? Que é a bênção que nós fazemos para a lua todo começo de mês, né? Então, Levaná, que é lua, vem de Lavan, né? Que é branco, porque a lua fica branca com a luz do sol, né? Então,
Aqui também tem uma imagem bela, que é uma imagem do século XIX, que retrata esses judeus fazendo essa bênção, e tipo, tem vários relatos que tratam sobre isso no Shevet Yudá, e que nós temos uma obra, uma imagem, que eu não tenho certeza, não vou mentir, mas penso eu que é uma obra do século XVIII, que faz parte de um Sidurim Askenazita. Penso eu, não tenho certeza. Mas aqui fala, né? E é incrível como que a gente consegue ler um texto. Olha como que o hebraico ele é mágico, né? Então aqui eu consigo ler o mesmo texto que é datado de Deus sabe quando, consigo ler hoje. Então eu posso ler aqui, ó. Aleluia, aleluia, etadonai minha shamaim, aleluia, bamerumim, aleluia, kol mahav, aleluia, kol tzvav, aleluia, shemevareh, aleluia, kol koveor, aleluia, shemei shamaim, verra minha shemei. Então, é um texto que a gente consegue traçar a origem e saber que ele foi usado, que ele tem histórico, né? Como também tem a reza, a bênção do sol, que essa é bem menos famosa, né? Porque a gente só faz a cada 28 anos, que é o Bikat Ahamá, né? Que a gente faz essa bênção quando o ciclo de 28 anos se encerra, que segundo a tradição judaica, ela retoma para o momento da criação, né, quando o mundo foi criado. Isso é muito, muito importante. Como também histórias que podem, são reais, que podem dar origem para obras belas. Né? Então, por exemplo, Shakespeare escreveu Romeu e Julieta baseado numa história real, né, segundo dizem. Shakespeare ele escreveu Hamlet, que é uma obra fantástica, né, que é o nascimento do homem moderno enquanto si, baseado numa obra mais antiga que é o Hamlet do Saxo Grammaticus, né, que é uma obra da Escandinávia. Então, também, por que não escrever sobre um padre, olha que louco, um padre que se converteu por amor, ele se converteu ao judaísmo, né? Isso foi no século XIII, história real, muito documentada, que um padre inglês, ele se apaixona perdidamente por uma judia chamada Florence de Worcester, algo assim. E após várias tentativas do padre, né, de ter algo com ela, quase que todos os dias, ela fala, olha, eu não posso me casar com alguém que não faz parte da minha religião. Tipo, seria uma afronta casar com um homem que não é circuncidado, né? Então, esse padre completamente apaixonado por ela, ele faz a circuncisão, a Brit Milá, e se converte em 1275, em segredo, ao judaísmo e adota o nome de Haggai, ou Haggai. Então, esses padres, né, da ordem também dominicana, como sabem disso, descobrem o caso, eles vão até a mãe do rei Eduardo I, né, que reinou até 1307, que foi a dona Leonor de Provença, e revelam tudo à rainha, né? E a rainha, que já não gostava muito dos judeus, né, ela fala para o seu filho, né, Eduardo I, que foi chamado de o martelo dos escoceses, né, porque foi um rei terrível para a Escócia. Então, esse rei, ele não dá muita bola de início, mas quando os padres começam a jogar trechos isolados do Talmud, ele se convence e expulsa os judeus da Espanha, né, da Inglaterra, com um prazo de 3 meses. Né? Então, são expulsos das Ilhas Britânicas pelo rei Eduardo por causa de uma conversão. Não só por isso, mas também por causa disso, né, entre outras coisas. Então, por que não falar sobre isso? Né? Por que não fazer uma peça sobre essa temática? Outra coisa aqui também tem relatos de como os judeus eram tratados pelos romanos, né? E como que era esse serviço no templo. Aqui é uma outra bela imagem do século XIX, do David Roberts, que mostra os portões dourados do templo e as antigas muralhas, né? Então fala como que Herodes, ele trouxe, por exemplo, das ilhas distantes, mármore puro, branco como a neve e de um tamanho impressionante. Ele também encontrou no mar pedras de cores variadas, semelhante às ondas do mar. Isso tem um tratado belíssimo
no Talmud, que fala sobre isso, né, que o templo tinha algo único, que eram essas pedras que lembravam as ondas do mar. E também tem uma conversa com Bava Ben Buta, né, que é um sábio da época, que trata como que Herodes ele construiu ou reformou o segundo templo, né? Uma fonte preciosíssima. Ele fala assim, no caso Herodes fala para esse Bava Ben Buta que sugere que Herodes ele reforme o templo, né? Então Herodes fala, olha, tenho medo do governo romano, que eles não me permitirão fazer tais mudanças no templo. Então Bava Ben Buta ele fala, olha, envie um mensageiro que vai viajar durante um ano, vai ficar lá mais um ano e levará mais um ano para votar. Enquanto isso, você vai lá e demole o templo e faz outro no lugar, né? Reconstrói outro. E de fato ele faz. E depois chega uma mensagem de Roma, né? A Herodes fala: olha, se você ainda não o demoliu, não o faça. Se você já o demoliu, não o reconstrua. E se você já o demoliu e já reconstruiu, você será contado entre aqueles que agem perversamente, buscando conselho somente depois que eles já agiram. Mesmo se você estiver armado e no comando de uma força militar, seu livro, ou seja, seu registro genealógico está aqui. Você não é um rei, nem filho de um rei, mas sim Herodes, o escravo que se tornou um homem livre. E isso está lá no Talmud, Bava Batra 4a. Então, mostra essa relação dos judeus. Opa, caiu aqui a tela. Mostra essa relação de Herodes com os romanos, né? Isso é muito, muito importante, que a gente sabe que houve o templo, mas não sabe como que foi feito, né? Sabe todo esse caminho até o templo. E, por fim, já chegando à parte final, esse livro, o Shevet Yudá, ele não é só um símbolo, ele não só representa o ápice da nossa carreira enquanto historiador, enquanto editor, enquanto professor, enquanto pessoa dedicada ao estudo judaico, dedicado ao ensino não formal, como também ele representa o início de uma nova, de um novo ciclo, de um novo projeto nosso, que todos vocês fazem parte. Então, vocês de Natal, que é minha casa, minha comunidade, também faz parte disso. Então, nós queremos não só traduzir essa obra, como também outras importantes da tradição hispano-portuguesa. Então, por exemplo, aqui à esquerda nós temos a sentença do padre Antônio Vieira, que vocês todos conhecem, né? Um padre importantíssimo aqui para o Brasil, que nasceu em Portugal em 1608 e veio morrer na Bahia, se não me engano, em 1697, né? Que foi um grande orador jesuíta e um dos mais importantes prosador português do século XVII, né? Que, como eu sempre gosto de lembrar, foi um grande filósofo, um grande escritor, que ele fala aquele sermão importante, né? A morte tem duas portas, uma porta de vidro, por onde se sai da vida, outra porta de diamante, por onde se entra a eternidade. Entre estas duas portas se acha subitamente um homem no instante da morte, sem poder tornar atrás, nem parar, nem fugir, nem dilatar, se não entrar para onde não sabe para sempre. Faz parte do sermão de quarta-feira de cinzas de 1672, né, que ele faz em São Luís do Maranhão, que é a terra de Nayane, que já comprou o livro. Então, esse padre famosíssimo, ele foi acusado pela Inquisição, ele foi julgado em 1663, salvo engano, e em dezembro de 67 ele foi condenado, né? Então aqui está o registro em português, que está de muito difícil acesso, dado a grafia e tudo mais, que a gente também pretende não traduzir, mas facilitar o acesso, né? E aqui do lado nós temos a nossa próxima obra, uma obra importantíssima, que é o Rumash, né? Que é a Torá comentada pelo Rabino Isaac Abab da Fonseca, que foi um dos rabinos mais importantes da história do Brasil, que era português, né? Nasceu em Lisboa e que passou um tempo aqui no Brasil, em Recife. Então, ele já velho, com mais ou menos 77 anos de idade, em 1681, ele senta e escreve essa obra, né, importantíssima, que é a Torá comentada, né? A gente também tem essa
essa missão, que é traduzir a obra inteira, ou seja, os 5 livros de Moisés passados para o português. Ele escreve também em judeu e espanhol, e a gente vai tentar passar para o português. Esse livro já tem 50% concluído, e temos previsão de lançamento para o primeiro trimestre do próximo ano. Então, vamos usar uma obra importante, uma versão importante, que é do século XVIII, de 1752, que pertenceu a um rabino chamado Jacob Lopes de Layune. E também uma outra versão, essa mais importante, que é uma edição em francês, que foi traduzida e belamente ilustrada pelo Charles de Souto, né, rabino do século XVIII, que também o faz em Amsterdã. Então, essa obra que ele fez, né, chama Torá Comentada, nós vamos separar em 5 livros individuais, cada livro separado, ou seja, um Chumash. E esse, o primeiro, né, que é o Gênesis, em hebraico Bereshit, vai ser o Bereshit al-Pirush Arav Yitzhak Abu Abda Fonseca. Então, vai ser uma explicação do Rabino Isaac Abu Abda Fonseca sobre o Gênesis. Isso é bom por quê? Porque, claro que vocês são muito cultos, letrados, vocês conhecem grandes comentaristas, como, por exemplo, o próprio Rabino Dom Isaac Abravanel, o Sforno, e, claro, o maior de todos, o Rabino Rashi, né, o francês, o maior comentarista da Torá. Mas é importante que a gente tenha em mente que há níveis de estudo e que eu, por exemplo, que não tenho domínio do hebraico ainda, ou que quero começar agora esses meus estudos da Bíblia, eu devo começar por quem? Eu recomendo do coração que seja pela obra do Rabino Isaac Abu Abda Fonseca, porque ele escreve para cristãos novos que voltaram ao judaísmo no Recife e também em Amsterdã. Então, ele escreve de maneira simples e direta. Então, depois dele, vocês podem entrar, por exemplo, em Rashi. Depois, sei lá, em Sforno, do Isaac Abravanel, Ibn Esdra, e assim vamos evoluindo, tendo em mente que o texto é complicado e que a gente deve seguir etapas. Então, esse livro surge com esse propósito, que a gente tenha um livro inicial. Vamos partir dos estudos judaicos a partir desta obra, uma obra do século, como falei, do século XVIII. E também esse livro, eu espero de coração que ele seja usado em cursos de conversão, né, de Beit Din, cursos de Shorashim, e mais. Se vocês conhecem algum rabino, alguma pessoa que está dando aula sobre isso, né, que está instruindo pessoas que não são judias, mas que pretendem se converter ou que estão conhecendo mais o meio judaico, eu mando de graça o PDF desse livro, desde que ele seja bem usado por esses professores, por esses rabinos. Aí, por fim, aqui eu trago uma imagem, que é uma ilustração do Charles de Souto, né, que faz parte daquela versão que eu falei do século XVIII em francês, né? Ele traduz e ilustra. E também é nosso plano colocar essas imagens no livro que vai sair no próximo ano. E, por fim mesmo aqui, eu trago o link, né, no caso, a imagem, o QR Code, para quem quiser comprar o livro físico. Nós temos 100 unidades, cerca de 50 já foram vendidos, graças a Deus. Sobra mais 50 que vai, espero eu, já se esgotar rapidamente. Quem também quiser ler o PDF, também temos essa opção, né? Está lá no Google Books. Então, esse livro, como falei, ele não só trata dos eventos que eu relatei aqui, mas também tem muitos outros, como, por exemplo, quando Dom Juan de Castela, Dom Juan II de Castela, ele emite o decreto contra os judeus de 1406. Ou, por exemplo, o massacre de Toledo de 1391. Ou o massacre de Granada de 1066, que foi o mesmo ano que o William ele invade a Inglaterra, né, e conquista a Inglaterra. Da França foram expulsos em 1286, 1304, 1322. Perseguições na Catalunha, em Barcelona, em Girona, em 1300
1496, e o Santo Ninho de la Guardia, em 1491, né? Como também tem muitas analogias que a gente pode fazer para entender o ódio aos judeus. Por exemplo, qual que era a imagem antissemita do judeu do século XV, por exemplo? Era um judeu avarento, um judeu com um nariz pontudo, era um judeu que usava um chapéu pontudo, não é isso? Essa é a imagem que nós temos do judeu do século XV. E quando eles são expulsos da França, eles são expulsos pela última vez em 1394, eles são expulsos de vez da França. Então, como não tinha mais bode expiatório, no caso dos judeus, a igreja ou o Estado procura outros bodes, que vai ser o quê? As bruxas. Então, quando você pensa numa bruxa, a gente pensa o quê? Num nariz pontudo, num chapéu pontudo, na cor amarela, né? O preto amarelo naquela época era o símbolo era a cor do demônio, né? Então essas imagens que pertenciam aos judeus, franceses e espanhóis e tal, eles passam a pertencer a um outro grupo que é as bruxas, que são as bruxas, né? Então se escreve, por exemplo, obras como Maleus Maleficarum, né? Que é uma obra importantíssima que vai tratar sobre essa perseguição, né? Que é um livro que vai instruir o clero como perseguir, torturar e matar mulheres. E esse livro ajudou a matar, sei lá, milhares de mulheres na fogueira pelo crime de bruxaria. Mas compreendam que a ideia é que muitas dessas imagens das bruxas foram herdadas pelos judeus. Foram herdados dos judeus, né? Essa imagem pejorativa. Outra coisa é que essa imagem aqui, da capa, né, é uma imagem curiosa porque eu não escolhi, por exemplo, uma Magen David ou uma Menorá, mas coloquei uma estrela. Alguém sabe o que é isso? Essa estrela? Valendo um cheiro, quem acertar no chat. E aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Esse símbolo é a flor galana, que por algum motivo misterioso, durante muito tempo, foi associada aos judeus. E ninguém sabe por quê. Então, por exemplo, se na Alemanha nazista do século XX os judeus eram obrigados a usar Magen David amarela na roupa, lá na Espanha eles eram obrigados a usar essa flor galana. Por quê? Porque era um símbolo associado aos judeus. Se um dia vocês forem à Espanha, forem em Sevilha, forem em Granada, forem nos bairros judaicos, verão que nas entradas dos bairros tem uma flor galana, esculpida na pedra, na rocha. Foi um símbolo que foi imposto aos judeus. Então, hoje, nós ressignificamos esse símbolo como resistência à flor galana. E eu tenho uma teoria que é baseada completamente em achismo, não tem nenhuma fonte sobre isso, eu estou tirando da minha cabeça. Eu penso que a flor galana faz homenagem a Galeno, que foi um médico bastante importante, junto com Hipócrates. Hipócrates foram os dois maiores médicos da antiguidade, né? Você sabe que na época século XII, XIII, XIV, XV, os judeus eles se dedicavam às artes liberais e às artes livres, né? Então, médico, advogado, quando sobrava, que era quase que posto também contador, né? Então, na minha cabeça, por ter muitos médicos judeus, então se ligava os judeus ao médico galeno, né? Então a flor galana seria essa origem médica dos judeus, né? E aqui eu termino o slide. Convido quem quiser conhecer mais sobre o livro, comprar, pesquisar, perguntar mais. Esse livro está quase que de graça, e é um livro que tem mais de 340 páginas. É um livro muito grande, que vocês vão ter muito material para estudo. E aqui, deixa eu só terminar de apresentar a tela. Cadê? Aqui. E aqui eu vou ler alguns comentários para a gente terminar, né? Deixa eu ver aqui o comentário da Sarita. Quero o livro, mas não consegui pelo QR Code. Vou pedir direto para você. Pronto, eu mando no grupo do WhatsApp ou no seu privado. Vai ser uma honra. Inclusive, você não vai comprar, a senhora não vai comprar, vai ganhar.
que a senhora representa muito desse renascimento judaico também em Natal, aqui em Natal. Então vai ser um presente para a senhora, como também para o meu querido amigo Samuel Gabay e para a Luciana Cesano, também são pessoas extraordinárias. Deixa eu ver mais aqui. Temos comentários da Grace Belin, como falei, é uma das maiores tradutoras, né, especialistas em Machado de Assis. Professora Verônica Cobes, que é um prazer também compartilhar com a senhora nosso trabalho. Yael, que também foi fundamental para esse livro, ela que revisou. Lívia Irudami, Ana Júlia Gabay também, da família Gabay de Natal, importantíssima família também. O Luan Vieira, meu grande amigo. João Paulo, Valmir, já falei, né? Então, pessoal, eu acho que a gente termina por aqui. Tem aqui uma pergunta do Yehuda Meir, lá de Haifa, em Israel. Esse livro ele não foi escrito em ladino, ele foi escrito em judeu-espanhol. E é muito importante que a gente tenha em mente do que seja ladino e o que é judeu-espanhol. No livro tem um capítulo que fala sobre a breve história do judeu-espanhol e do ladino. Então, a gente vai ver que o ladino é uma língua de exílio, é uma língua que foi falada pós-expulsão. Então, vocês vão ter acesso a essas informações. Parabéns, obrigado. Pessoal, se não houver mais perguntas, já passamos da hora muito. O plano era fazer em meia hora, foi mais de uma. O livro do Aboab, em qual língua original? Ele também foi escrito em judeu-espanhol. Ele foi escrito numa mistura de espanhol medieval, com português, com galego, muitas palavras em hebraico também que a gente tornou mais fácil o acesso. Como vocês sabem, o Gênesis, né, que é o Bereshit, são 50 capítulos, são 12 parashots, né? Então a gente já terminou a metade. Então até no mais tardar abril ou março estamos lançando o livro completo. Esse sem meus comentários, apenas o texto em si. Eu não tenho nível para comentar, mas o meu papel é facilitar o acesso a essa obra. Sem mais perguntas, pessoal, foi um grande prazer estar com vocês aqui. Eu, de fato, espero que esse livro possa somar um pouco, nem que seja um pouquinho, na nossa história, na nossa tradição judaica, e que possa ser o início de um novo ciclo, de um novo projeto que vamos tentar nesse renascimento cultural hispano-português, né? Então, conto com vocês para isso. Não quero fazer sozinho a gente não faz nada. Então, peço que se vocês tiverem acesso, quiserem terem vontade de fazê-lo, que vocês façam comigo, que vamos construir juntos. Isso. Então, pessoal, é isso. Boa noite, hein? Termino por aqui. E vou aqui pôr no chat o link para quem quiser comprar o livro físico. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.